Você conhece a história de George Stinney, o jovem que inspirou a história do filme A Espera de um Milagre? E também a pessoa mais jovem a ser morta em uma cadeira elétrica nos Estados Unidos da América. E que, a propósito, era inocente. O garoto de 14 anos de idade foi condenado à morte pelo assassinato de duas meninas brancas em uma cidade segregada na Carolina do Sul, em um julgamento que durou menos de 3 horas. Segundo informações, sem nenhuma evidência ou depoimento de testemunhas. A juíza Carmen Telvis Miller disse que a velocidade com a qual o Estado condenou o mesmo foi chocante, extremamente injusta e que o seu caso foi uma grande injustiça, decidindo pela inocência do jovem em 2014, após 70 anos de sua execução. Era uma sociedade extremamente segregada. A culpa de um crime hediondo, como a morte por espancamento de duas meninas brancas, rapidamente recairia para as mãos de uma pessoa negra, mesmo se ela tivesse somente 14 anos de idade. George Stinney era um garoto afro-americano que morava em Alcolum, na Carolina do Sul. Em março de 1944, duas meninas brancas, Betty e Mary, uma de 11 anos e a outra de 8, foram vistas pela última vez procurando flores enquanto andavam de bicicleta. As duas passaram por George e sua irmã, Catharine, que estava vendo cavalos andando pelo campo, e perguntaram se eles sabiam onde seria possível localizar flores de maracujá. As garotas não voltaram para casa naquela noite e só seriam encontradas na manhã seguinte. Todavia, a situação era insólita. Foram localizadas sem vida em uma vala cheia de água. A casa mais próxima do local do crime era da família Stinney, que abrigava George e seu irmão mais velho, Johnny, sem evidências a não ser a proximidade da casa com a macabra vala onde foram encontradas as garotas. Mesmo assim, os dois foram presos imediatamente. Surpreendentemente, o Johnny, o irmão mais velho, foi solto em pouco tempo, mas George continuou na mão da polícia. Na delegacia, o garoto foi interrogado somente por policiais brancos, sem a presença de um responsável ou pelo menos de um advogado. Em menos de 1 hora, o menino teria confessado o crime para o delegado Newman. Na suposta confissão, o garoto teria admitido que queria fazer sexo com Beth, mas que a presença de Mary teria atrapalhado o plano. Então, teria matado as meninas com uma barra de ferro de 38 centímetros. Apesar de todos os detalhes, nenhuma declaração ou confissão foi assinada por George. Um dia depois, o menino de 14 anos foi acusado de homicídio. Seu pai foi demitido do emprego e a família passou a viver em anonimato para evitar perseguição local. George, então, foi mantido sozinho em uma cela em Colômbia, a 80 quilômetros de sua casa. Novamente questionado sobre o crime, sem a presença de ninguém de sua confiança, o julgamento aconteceu em uma corte na presença de 1.000 pessoas brancas. Em apenas 2 horas, o júri, também formado por brancos, decidiu que Stinney havia cometido o sádico crime. Sem nenhuma evidência, a decisão foi apoiada no depoimento de 3 autoridades que afirmaram que ele teria confessado durante a apreensão na delegacia. Por ser considerado um adulto, de acordo com as leis da Carolina do Sul, o menino de apenas 14 anos foi sentenciado à morte na cadeira elétrica. Até o menino ser eletrocutado, a família de Stinney foi em igrejas e associações locais e enviaram uma carta para o governador do estado, Olin D. Johnson, implorando que o absurdo deste episódio fosse interrompido. A resposta do governador não foi favorável ao garoto. Ele acreditou piamente na confissão que os policiais brancos tinham retirado do menino. Além dessas confissões duvidosas, que pela evidente falta de qualquer entidade que estivesse minimamente neutra à situação do garoto, como um advogado, os laudos do legista
não confirmavam e nem apontavam estupros. No dia 16 de junho de 1944, o trágico fim de George se aproximava, pesando 40 quilos. Medindo apenas 1,5 metros, a cadeira elétrica parecia um monumento perto do garoto. Em minutos, a criança foi executada. A história, entretanto, só teve um fim anos depois, quando novas evidências foram coletadas por um historiador da região da Carolina do Sul. De acordo com o profissional, o George Stinney tinha um álibi, já que ele esteve o tempo todo com seus irmãos durante os supostos assassinatos.